O som metálico do cadeado pesado se fechando ecoou como um trovão seco na tarde poeirenta, marcando o instante exato em que uma vida inteira foi trancada para o lado de dentro. Do lado de fora da porteira de madeira lascada, Luzia apertava o cabo de uma mala velha contra o peito, sentindo o peso de estar sozinha esmagar seus ombros. Ao seu redor, agarrados à barra de sua saia de algodão desbotado, seus 3 filhos pequenos choravam baixinho, assustados com a rispidez do homem que até ontem chamavam de tio. Do outro lado da cerca, com os braços cruzados e o rosto endurecido pela ganância, o cunhado de Luzia a observava com a frieza de quem expulsa um estranho, afirmando que aquelas terras agora lhe pertenciam por direito e que ela não passava de um estorvo. O sol começava a baixar, pintando o céu com um pôr do sol dourado, que parecia zombar da escuridão que engolia o coração da viúva. Foi então que um rosnado grave, vindo do fundo do terreiro, rasgou o silêncio tenso. Valente, o cachorro mestiço que pertencera ao falecido marido de Luzia, corria em disparada na direção da cerca. O cunhado gritou, exigindo que o animal ficasse, pois até o bicho ele considerava parte de sua herança roubada. Mas Valente não recuou. Com um salto desesperado, o cachorro espremeu o corpo magro e musculoso por entre os arames farpados, rasgando a própria pele apenas para cair do lado de fora, bem aos pés de Luzia. O animal ofegava, com o pelo sujo de terra vermelha, e trazia no pescoço uma coleira de couro trançado, já gasta pelo tempo, que o marido de Luzia havia feito com as próprias mãos anos atrás. O bicho encostou o focinho quente na mão trêmula da viúva, lambendo as lágrimas que caíam silenciosas. Luzia olhou para o cunhado, que praguejava do outro lado da cerca, e depois olhou para o cachorro. Ela se abaixou, segurou firme a coleira de couro trançado, sentindo a textura familiar que ainda guardava a memória do toque de seu marido. Em vez de implorar ou pedir clemência ao homem que a expulsava, Luzia virou as costas para a fazenda que havia construído com o próprio suor. Ajeitou os filhos ao seu redor e deu o primeiro passo na estrada de chão, seguindo o cachorro que já trotava à frente, abrindo caminho para um destino que ela jamais poderia imaginar. Se alguma vez você sentiu que a vida te empurrou para uma estrada de chão sem fim, te tirando tudo que você amava em um piscar de olhos, mas esse abismo acabou sendo exatamente o começo de uma nova história abençoada pela providência, comenta aqui embaixo de qual estado você é. Escreve o nome da sua cidade e do seu estado, porque esta história foi feita para chegar onde a gente de bem mais precisa de esperança. Dá um like neste vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos de fé e superação que trazemos para você. Em lugares do interior, em outros tempos, histórias como essas eram contadas entre rios e estradas de chão, sussurradas nas varandas quando a noite caía, e o vento trazia as memórias de quem precisou começar do zero. Luzia era uma mulher forjada na dureza do sertão, dona de mãos calejadas que conheciam o cabo da enxada tão bem quanto conheciam a delicadeza de embalar um recém-nascido. Aos 34 anos, ela já carregava no olhar a profundidade de quem havia se despedido de muita gente. Tinha perdido os pais muito cedo para as febres que castigavam a região, aprendendo desde menina que a terra dá, mas a terra também toma. Quando conheceu Tiago, seu marido, acreditou que a vida finalmente lhe oferecia um porto seguro. Juntos, eles ergueram uma pequena casa de tijolos de barro, plantaram milho, criaram galinhas e tiveram 3 filhos. Mateus, o mais velho, de 8 anos, que já tentava imitar o andar do pai. Ana, de 5, com os cabelos cacheados sempre cheios de poeira. E o pequeno Léo, ainda um bebê de colo. Mas a felicidade no campo, por vezes, é frágil como a geada ao amanhecer. Tiago partiu de forma repentina,
levado por um acidente com um trator na beira de uma ribanceira, num dia de chuva forte. A notícia chegou a Luzia acompanhada do cheiro de terra molhada e do som dos trovões, marcando sua alma com uma dor que não cabia no peito. O luto a endureceu, mas não a quebrou. Ela assumiu a roça, levantando-se nas madrugadas frias, ordenhando as vacas e garantindo que o prato de seus filhos nunca ficasse vazio. A presença de Valente, o cachorro leal de Tiago, era a única sombra do marido que ainda caminhava pela fazenda. O animal parecia entender a dor da viúva, dormindo na porta do quarto dela como um guardião silencioso. Luzia acreditava que, com muito trabalho honesto, conseguiria manter o pedaço de chão que era o lar de sua família. Mas ela subestimou a maldade que pode brotar no coração dos homens, quando a ganância fala mais alto que o sangue. A crise que a arrancou de seu lar não veio como uma tempestade súbita, mas como uma praga silenciosa que corrói a raiz da plantação. Antônio, o irmão mais velho de Tiago, nunca havia se importado com aquela terra enquanto o irmão era vivo, e a fazenda não dava lucro. Morava na cidade grande, vivendo de negócios escusos e promessas vazias. Porém, ao saber da morte do irmão e ver que as terras agora eram férteis e valorizadas, graças ao suor de Luzia e Tiago, Antônio apareceu. Ele chegou numa manhã abafada de terça-feira, trazendo consigo papéis com carimbos oficiais e um advogado de terno amassado. Antônio declarou, com a voz carregada de falsa autoridade, que as terras estavam no nome do patriarca da família e que, com a morte de Tiago, tudo passava a ser dele. Ele não quis saber dos anos de trabalho de Luzia, não quis saber das mãos calejadas da cunhada ou do teto de seus sobrinhos. Apoiado em brechas da lei e em documentos que Luzia mal sabia ler, ele deu a ela um prazo de poucas horas para desocupar a casa. O momento em que a realidade desabou sobre Luzia teve o gosto amargo do desamparo. Ela teve que juntar as poucas mudas de roupa das crianças, alguns cobertores finos e os poucos pertences que couberam numa mala velha de lona verde. O desespero apertava sua garganta enquanto ela olhava para o fogão a lenha ainda quente, onde o almoço daquele dia começava a ser preparado. Deixou para trás os móveis que Tiago havia entalhado, as cortinas que ela mesma havia costurado e a segurança de um teto. O som das crianças chorando, sem entender por que estavam sendo expulsas do próprio quarto, misturava-se ao barulho das botas de Antônio batendo no assoalho, impaciente para tomar posse de tudo. O cachorro Valente rosnava do canto da sala, sentindo a energia pesada do invasor. Mas Luzia o conteve, temendo que o cunhado fizesse mal ao animal. Ela engoliu as próprias lágrimas, recusando-se a dar a Antônio o prazer de vê-la desmoronar. Reuniu os filhos, pegou a mala e caminhou em direção à porteira, enfrentando o momento mais humilhante de sua vida, exposta à crueldade de um mundo que parecia ter esquecido que ali vivia gente de bem. A estrada de chão parecia infinita sob o sol impiedoso que sucedeu aquela tarde. Luzia caminhava com o bebê no colo, a mala pesada em uma das mãos, enquanto os dois filhos maiores seguravam na barra de sua saia, arrastando os pés cansados pela poeira. O único que parecia saber para onde ir era Valente. O cachorro andava alguns metros à frente, parava, olhava para trás com a língua de fora e esperava que a família o alcançasse, como se guiasse a pequena comitiva através do deserto de suas próprias incertezas. Andaram por horas, entrando por atalhos esquecidos por Deus, até que o céu começou a ganhar tons de roxo e a brisa fria da noite anunciou que precisavam de abrigo. Foi então que Valente parou abruptamente diante de uma trilha engolida pelo mato alto. O cachorro latiu 2 vezes e entrou na vegetação densa. Sem outra escolha,
Luzia seguiu o rastro do animal. O cheiro de capim úmido e madeira podre invadiu suas narinas. Após alguns minutos de caminhada difícil, a folhagem se abriu, revelando as ruínas de uma antiga propriedade abandonada. Era uma casa de pau a pique, com um telhado de sapê parcialmente afundado, portas penduradas por uma única dobradiça e um terreiro tomado por ervas daninhas. O lugar exalava um abandono profundo, como se escondesse feridas de um passado que ninguém queria lembrar. O vento assobiava pelas frestas das paredes, criando um som fantasmagórico que fez as crianças se encolherem. Havia um poço de pedra no quintal, coberto de musgo, e o silêncio ao redor era tão pesado que chegava a doer nos ouvidos. Luzia hesitou na entrada, sentindo o peito apertar. Era um lugar esquecido, assustadoramente solitário. Mas Valente não demonstrou medo. O cachorro subiu os degraus de madeira podre da varanda, farejou o chão de terra batida da entrada e deitou-se tranquilamente no limiar da porta quebrada, apoiando o focinho nas patas, como quem diz que a jornada daquele dia havia terminado. Luzia suspirou, colocou a mala no chão e reuniu coragem para entrar no casebre escuro e oferecer o mínimo de proteção aos filhos contra o sereno da noite. O que Luzia ainda não sabia era que aquele pedaço de chão abandonado não estava vazio por acaso, e o que aguardava sua família nas sombras daquele lugar esquecido estava prestes a cobrar um preço que ela não tinha como pagar. A primeira madrugada naquele casebre esquecido foi marcada por um frio que parecia nascer do próprio chão de terra batida, subindo pelas pernas e se instalando nos ossos. O vento assobiava sem piedade pelas frestas das paredes de pau a pique, trazendo o cheiro úmido de folhas mortas e o som distante de animais noturnos que habitavam o mato fechado. Luzia não pregou o olho um único minuto. Sentada no canto mais escuro do cômodo principal, ela mantinha os braços em volta dos 3 filhos, que dormiam encolhidos debaixo do único cobertor de lã rala que haviam conseguido trazer na mala velha. A respiração pesada das crianças era o único compasso que a impedia de perder a razão. A poucos metros dela, Valente refletia exatamente o estado de espírito de sua nova dona. O cachorro mestiço não havia se deitado. Ele passava a noite inteira caminhando em círculos pelo casebre, com as orelhas em pé, os músculos tensos e um rosnado baixo preso na garganta a cada estalo da madeira velha. Valente estava hipervigilante, assustado, farejando perigos invisíveis nas sombras daquele lugar desconhecido, exatamente como o coração de Luzia, que batia descompassado pelo peso de estar sozinha no mundo, sem um porto seguro para ancorar sua família. Quando o primeiro raio de sol rasgou a neblina da manhã, revelando as teias de aranha que pendiam do teto de sapê afundado, a viúva soube que não havia tempo para o lamento. O luto e o desespero são luxos que a fome não permite cultivar. Ela ajeitou o bebê Léo num cesto de palha esburacado que encontrou jogado num canto. Instruiu o pequeno Mateus a cuidar da irmã Ana e saiu para o terreiro tomado pelo mato. A luz fria da manhã revelava o verdadeiro estado de abandono da propriedade. A natureza havia engolido o que um dia fora um lar. Luzia caminhou até o velho poço de pedra no centro do quintal, sentindo o orvalho molhar a barra de sua saia desbotada. O cheiro de lodo e pedra úmida invadiu suas narinas quando ela se debruçou sobre a borda. Havia um balde de zinco enferrujado pendurado por uma corda puída. Com suas mãos calejadas, acostumadas ao castigo da enxada, ela desceu o balde, ouvindo o eco profundo da água negra lá embaixo. O esforço para puxar o peso de volta fez seus músculos arderem, mas a água, surpreendentemente limpa e gelada, foi a primeira bênção daquele lugar. A rotina dos primeiros dias foi uma guerra silenciosa contra a ruína. Sem ferramentas adequadas, Luzia quebrou galhos secos com as próprias mãos
e os amarrou com cipó para fazer uma vassoura improvisada, varrendo anos de poeira, folhas e ninhos de insetos para fora de casa. Ela precisava construir um refúgio antes que a próxima noite caísse. Nos fundos do casebre, encontrou os restos de um antigo fogão a lenha de barro, com a chapa de ferro comida pela ferrugem. Passou horas esfregando areia grossa e cinzas antigas na chapa, até que o metal voltasse a aparecer. Quando finalmente conseguiu acender o primeiro fogo, usando gravetos secos e uma faísca de esperança teimosa, o cheiro de fumaça doce de madeira de laranjeira encheu o ambiente, espantando um pouco da umidade e do cheiro de abandono. Foi a primeira vez que as crianças sorriram, desde que haviam sido expulsas pelo tio. O calor do fogo parecia devolver a cor ao rosto pálido dos pequenos, mas o alimento era escasso. Luzia cozinhou um punhado do fubá que havia trazido, fazendo um mingau ralo adoçado com as lembranças de dias melhores. Valente, no entanto, recusou a comida. O cachorro continuava arisco, latindo para o vento, com o rabo entre as pernas, incapaz de relaxar em um território que cheirava a tragédia. A história daquele lugar começou a se revelar para Luzia não através de palavras, mas de pequenos fragmentos que a terra devolvia enquanto ela limpava o quintal. Perto de onde ficava um antigo chiqueiro, ela desenterrou com as mãos um sapatinho de couro infantil, ressecado e coberto de mofo. Mais adiante, sob uma pilha de telhas quebradas, encontrou uma moldura de madeira parcialmente carbonizada, sem retrato algum. Aquela casa não havia sido apenas esquecida, ela havia sido abandonada às pressas. Havia uma tristeza impregnada no chão de terra, uma ferida antiga que o tempo não havia conseguido cicatrizar. Luzia sentia que dividia o espaço com os fantasmas de quem, assim como ela, um dia tentou começar do zero ali e falhou. Essa sensação de ser uma intrusa num cemitério de sonhos alheios a deixava ainda mais alerta, vigiando cada barulho do mato, cada sombra que se alongava no fim da tarde. Foi no quarto dia, quando a farinha estava no fim e o desespero ameaçava bater a porta de madeira lascada, que a primeira figura humana cruzou o caminho da viúva. O som de cascos lentos pisando nas folhas secas fez Valente disparar em direção à trilha, latindo ferozmente, com os dentes à mostra. Luzia correu para fora, segurando um pedaço de pau grosso, pronta para defender seus filhos de qualquer ameaça. Mas o que emergiu da vegetação não foi um jagunço ou um cobrador, e sim uma mula de pelo baio, montada por uma mulher miúda, de cabelos brancos como algodão e pele marcada por sulcos profundos como a própria terra seca do sertão. A mulher usava um vestido de chita escura e mastigava um pedaço de fumo de rolo. O cheiro de erva doce e suor animal a acompanhava. Luzia chamou Valente, que obedeceu a contragosto, mas continuou rosnando baixo. A velha senhora parou a mula a uma distância segura, com os olhos miúdos analisando a viúva, as crianças esfarrapadas na varanda e o cachorro tenso. A mulher não sorriu de imediato. Ela ajeitou as rédeas da mula e, com uma voz rouca que parecia vir do fundo de um poço seco, disse que se chamava Dona Rita e que morava do outro lado do Morro Grande. Comentou, sem pressa, que havia visto o fino fio de fumaça subindo da chaminé arruinada nos últimos dias e achou que algum andarilho estivesse de passagem. Mas quando percebeu que a fumaça persistia, decidiu vir olhar com os próprios olhos quem era o louco que havia decidido se abrigar na Fazenda das Lágrimas. Luzia abaixou o pedaço de pau, sentindo o peso daquele nome bater em seu estômago. Dona Rita desceu da mula, com a dificuldade de quem carrega muitas décadas nas costas, abriu o alforje de couro surrado e tirou de lá uma cabaça cheia de leite morno, recém-ordenhado, e um embrulho de pano de prato contendo uma broa de milho amarela e cheirosa. Ela se aproximou devagar, estendendo a comida para Luzia, e disse que gente de bem não deixa crianças passarem fome
não importa de onde venham. Enquanto as crianças devoravam a broa, ao lado do calor do fogão a lenha, Dona Rita sentou-se num toco de madeira na varanda, olhando para o terreiro com um respeito temeroso. Sem que Luzia precisasse perguntar, a velha vizinha começou a desatar os nós do passado daquele lugar. Relatou que há mais de 20 anos, uma família grande e próspera vivia ali. Eles tinham gado gordo e roças fartas, mas uma doença misteriosa, que secava os pulmões e manchava a pele, tomou conta da casa. Primeiro levou as vacas, depois os porcos, e, finalmente, começou a levar as crianças. O pai da família, enlouquecido pela dor de enterrar 3 filhos no quintal dos fundos, ateou fogo no próprio galpão de ferramentas e partiu com a esposa e o único filho que restou, deixando tudo para trás, amaldiçoando a terra para que ninguém mais pudesse ser feliz onde ele havia chorado lágrimas de sangue. Desde então, a natureza tomou conta, e o povo da região evitava até mesmo olhar na direção daquela trilha, temendo que a maldição ainda estivesse viva nas raízes das árvores. Dona Rita falou tudo isso olhando para as próprias mãos nodosas, revelando em voz baixa que entendia a dor daquela família, pois ela mesma havia perdido seus 2 meninos para o garimpo no norte, de onde nunca mais voltaram. A ferida da velha vizinha encontrou a ferida de Luzia naquele instante de silêncio compartilhado, onde o vento gelado parecia carregar o lamento de todas as mães do mundo. Luzia ouviu cada palavra com a respiração suspensa. O medo tentou escalar por sua espinha, sussurrando que ela deveria pegar suas coisas e fugir daquele cemitério amaldiçoado. Mas para onde iria? A estrada de chão lá fora só oferecia poeira e abandono. Ela olhou para dentro do casebre, vendo seus filhos com os rostos sujos de fuligem, mas com as barrigas forradas e os olhos brilhando pela primeira vez em dias. Olhou para a mala velha no canto, vazia de posses, mas cheia de uma resiliência que ninguém poderia roubar. Naquele instante de pura clareza, a viúva tomou sua decisão. Respondeu a Dona Rita com a voz firme e os ombros erguidos, que não temia maldições antigas, pois o único mal que a assustava era o dos homens vivos, que roubam o teto de órfãos. Disse que a terra não tem culpa pelas tragédias que acontecem em cima dela, e que com suor, respeito e fé na providência, ela faria aquele chão voltar a dar frutos. Se você também acredita que não existe maldição maior do que a maldade humana, e que o trabalho honesto e a fé em Deus são capazes de limpar qualquer chão amaldiçoado e transformar ruínas em um lar abençoado, compartilhe esta história agora mesmo com aquela pessoa da sua família que precisa ouvir uma palavra de força hoje. Deixe o seu like para nos ajudar a espalhar essa mensagem de luz, porque é a sua força que faz o nosso canal continuar contando as histórias da nossa gente. A firmeza nas palavras de Luzia pareceu alterar a própria atmosfera do lugar. Dona Rita sentiu lentamente, com um meio sorriso desenhando-se em seus lábios rachados, reconhecendo na viúva a têmpera de quem não se dobra às tempestades. A velha vizinha prometeu voltar no fim da semana com algumas sementes de feijão e mudas de couve, selando ali uma aliança tecida na dor e na coragem mútua. Quando Dona Rita montou em sua mula e desapareceu de volta na trilha fechada, o silêncio que caiu sobre a propriedade já não era tão opressor. Era o silêncio de um lugar que começava a aceitar sua nova moradora. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Valente, que até então não havia fechado os olhos de verdade, entrou no casebre arrastando as patas cansadas. O cachorro cheirou o canto onde Luzia havia ajeitado o cobertor das crianças. Deu 2 voltas sobre o próprio corpo no chão de terra batida e soltou um suspiro longo, quase humano. Pela primeira vez desde que haviam sido expulsos da fazenda de Tiago, Valente deitou a cabeça pesada sobre as patas dianteiras e dormiu um sono profundo,
com a barriga subindo e descendo em um ritmo tranquilo. O animal havia compreendido, através do cheiro de determinação de sua dona, que eles não estavam mais em fuga. Aquele lugar esquecido por todos, agora era o território deles. Luzia sentou-se ao lado do fogão a lenha, sentindo o calor do fogo nas mãos calejadas, e permitiu-se, por um breve momento, acreditar que o pior já havia passado. As sementes que a escuridão guardou estavam prestes a brotar. O que vinha a seguir ninguém tinha pedido, mas todos precisavam enfrentar. O tempo no interior tem um compasso próprio, ditado não pelos relógios, mas pela inclinação do sol e pela umidade que sobe da terra. Nas 2 semanas que se seguiram à visita de Dona Rita, a Fazenda das Lágrimas começou a perder o aspecto de cemitério amaldiçoado. Com as mãos calejadas e o rosto sujo de terra, Luzia passava os dias limpando o terreno ao redor da casa. O cheiro de capim roçado e mato verde cortado substituía, aos poucos, o odor de mofo e abandono. As sementes de feijão e couve que a vizinha havia trazido foram plantadas com a reverência de quem deposita sonhos no chão. O pequeno Mateus ajudava a cavar os buracos com um pedaço de madeira, enquanto Ana soltava as sementes na terra escura, cobrindo-as com suas mãos infantis. O sol da tarde aquecia o terreiro, e o som dos pássaros voltando a cantar nas árvores próximas trazia uma melodia de esperança. Valente, o cachorro mestiço, refletia essa nova calmaria. Ele já não passava as noites rosnando para sombras invisíveis. Durante o dia, deitava-se debaixo de um pé de manga frondoso, acompanhando com os olhos atentos o movimento das crianças. E às vezes, deixava escapar um bocejo longo, com a língua de fora, desfrutando da brisa morna que varria a poeira do quintal. A vida, teimosa como a erva que brota na pedra, estava recomeçando do zero. Foi numa tarde de terça-feira, quando o mormaço fazia o ar tremer no horizonte da estrada de chão, que uma nova figura apareceu. O som de passos arrastados quebrando galhos secos na beira da trilha fez Valente levantar as orelhas. O cachorro não latiu furiosamente como fizera com Dona Rita. Em vez disso, soltou um gemido baixo, caminhando a passos lentos até a porteira improvisada de bambu que Luzia havia erguido. Da poeira dourada do fim de tarde, emergiu um homem idoso. Ele era alto, mas caminhava curvado, apoiando-se num cajado de madeira rústica, arrastando a perna esquerda com visível dificuldade. Suas roupas eram gastas, o chapéu de palha estava desfiado nas bordas, e ele carregava um bornal de lona desbotada atravessado no peito. O rosto do homem era um mapa de rugas profundas, marcado pelo sol implacável do sertão, e uma cicatriz grossa descia de sua orelha até o queixo, contando histórias de violência que ele não precisava dizer em voz alta. Luzia parou de varrer a varanda, segurando a vassoura de cipó com força, o coração batendo mais rápido. Mas a presença do desconhecido não exalava perigo, e sim um cansaço infinito. O velho não disse uma palavra de imediato. Ele parou no limite do terreno, tirou o chapéu de palha com um gesto lento e respeitoso, revelando os cabelos ralos e brancos, e olhou para Luzia com olhos que pareciam ter visto todas as tristezas do mundo. A viúva, reconhecendo a sede no semblante do homem, não esperou que ele pedisse. Caminhou até o poço de pedra, puxou um balde de água fresca, cujo frio umedecia o metal enferrujado, encheu uma caneca de alumínio amassada e caminhou até a cerca. O homem bebeu a água em goles longos e desesperados, com a água escorrendo pelo queixo e molhando a gola da camisa suada. Quando terminou, ele devolveu a caneca, limpou a boca com as costas da mão grossa e áspera e, com uma voz mansa e arrastada, disse que se chamava Sebastião, mas que todos o conheciam apenas como Tião. Explicou que vinha caminhando de muito longe, buscando qualquer canto onde houvesse trabalho, em troca de um prato de comida
e um teto para passar a noite. Tião olhou para o telhado de sapê afundado da casa, depois para a cerca quebrada, e notou o esforço solitário da viúva. Sem pedir permissão, ele abriu seu bornal, tirou de lá um facão antigo, porém muito bem afiado, e caminhou em direção a uma pilha de madeiras podres que ameaçavam desabar perto do chiqueiro desativado. A entrada de Tião na vida daquela família aconteceu assim, nos silêncios e nos gestos. Ele não fez perguntas invasivas, não exigiu pagamento e não ocupou espaço além do necessário. Naquela mesma tarde, o som rítmico do facão cortando madeira boa ecoou pela propriedade. O cheiro de serragem fresca misturou-se ao aroma do feijão cozinhando no fogão a lenha de Luzia. Tião consertou a dobradiça da porta principal que estava pendurada, calçou os degraus da varanda para que não rangessem sob os pés das crianças e ajudou a carregar pedras para reforçar a beirada do poço. Quando a noite caiu, Luzia serviu a ele um prato fundo de angu com o pouco feijão que tinham. Sentados na varanda, iluminados apenas pela luz trêmula de um lampião a querosene, o velho trabalhador começou a revelar sua própria ferida, soltando as palavras devagar, como se doessem ao sair da garganta. Relatou que, muitos anos atrás, teve um pedaço de chão fértil, uma esposa amorosa e filhos que corriam pelo terreiro. Mas a ganância de um coronel local, armado com jagunços e escrituras falsas, havia-lhe tirado tudo numa única noite de terror, deixando-lhe a cicatriz no rosto e uma vida inteira de andanças solitárias. Tião disse que, desde então, nunca mais havia parado em lugar nenhum, pois a dor da lembrança era pesada demais. Mas confessou que, ao ver Luzia lutando sozinha com 3 crianças naquele lugar esquecido, sentiu que a providência o havia guiado até ali, para que talvez pudesse ajudar a proteger a família que ela tentava reconstruir. A viúva ouviu em silêncio, sentindo um nó na garganta, e ofereceu a ele o galpão nos fundos, que já estava limpo, para que pudesse dormir. Valente, que até então observava o velho de longe, aproximou-se devagar, cheirou as botas gastas de Tião e deitou-se aos pés dele, selando uma aliança silenciosa entre os 2 homens daquela casa. Os dias que se seguiram trouxeram um fôlego novo para a Fazenda das Lágrimas. Com a ajuda de Tião, a roça de Luzia tomou forma. Os brotos verdes da couve e do feijão rasgavam a terra escura, apontando para o céu como pequenas bandeiras de vitória. O som das risadas de Mateus e Ana ecoava enquanto corriam atrás de borboletas, e o bebê Léo já engatinhava pela varanda limpa. A sensação de que a vida voltava aos eixos aquecia o peito da viúva. Mas a paz, para quem carrega o fardo da pobreza e da injustiça, é frequentemente um visitante de curta estadia. A ameaça não demorou a encontrar o caminho até aquele refúgio, e ela veio a cavalo, vestindo o rosto conhecido do pesadelo que Luzia tentava esquecer. O primeiro movimento do antagonista aconteceu numa manhã ensolarada, quando o cheiro de café coado no pano ainda pairava no ar. O som pesado de cascos de cavalos trotando em velocidade quebrou a tranquilidade do lugar. Valente saltou de sob a árvore, os pelos do dorso eriçados, latindo com uma fúria ensurdecedora, mostrando os dentes e babando de raiva. Luzia, que estava no terreiro, estendendo roupas no varal improvisado de arame, sentiu o sangue gelar. Pela trilha que dava acesso à propriedade, surgiram 2 cavalos imponentes. No primeiro estava Antônio, o cunhado que a havia expulsado de casa. Vestindo botas de couro lustradas e uma camisa de botão engomada, com um sorriso de escárnio desenhado no rosto. Ao lado dele, montado num cavalo negro, estava um capataz de olhar sombrio, segurando um chicote de couro cru enrolado na mão. O cheiro de suor dos animais misturou-se à poeira que levantaram ao frear bruscamente no meio do quintal, desrespeitando o espaço que Luzia havia limpado com tanto sacrifício. Tião,
que estava nos fundos consertando o teto do galpão, parou o que estava fazendo, apertou o cabo do martelo nas mãos calejadas e caminhou lentamente até a frente da casa, parando ao lado da viúva como uma sombra protetora. Antônio puxou as rédeas do cavalo, olhando para a casa de pau a pique com nojo evidente. Com a voz carregada de prepotência, ele gritou para Luzia que a miséria parecia ser o destino natural dela. Relatou que estava na cidade fechando negócios quando ouviu boatos no armazém de que uma mulher esfarrapada com 3 filhos havia invadido a Fazenda das Lágrimas. Ele declarou, apontando o dedo na direção do rosto de Luzia, que aquelas terras em ruínas faziam limite com a propriedade que ele acabara de herdar, e que ele estava em processo de comprar todo o vale para transformar num pasto gigante para o seu gado de corte. Antônio afirmou que não toleraria invasores, muito menos a cunhada que manchava o nome da família vivendo como um bicho no meio do mato. Exigiu que ela arrumasse a mala velha mais uma vez e sumisse da região para sempre, avisando que não queria ter o trabalho de acionar o delegado para arrastá-la dali. Luzia sentiu as pernas tremerem, não de frio, mas de uma indignação que queimava suas entranhas. O medo de ficar sem teto novamente tentou sufocá-la, mas ao olhar para trás e ver seus 3 filhos encolhidos na porta, e ao sentir a presença firme de Tião ao seu lado, ela encontrou a força que precisava. A viúva ergueu o queixo, olhou diretamente nos olhos do cunhado montado em seu cavalo alto e respondeu com uma clareza cortante. Disse a Antônio que ele poderia ter roubado a casa que ela construiu com o marido, mas não roubaria o chão abandonado que ela estava revivendo com o próprio suor. Afirmou que não havia invadido nada, pois aquele lugar estava morto e esquecido pelas leis dos homens de bem, e que dali ela só sairia arrastada, mas não sem antes lutar por cada palmo de terra. O capataz fez menção de desenrolar o chicote, mas Tião deu um passo à frente, batendo o martelo pesadamente na palma da mão. Um aviso mudo de que haveria sangue se tentassem algo. Antônio riu com desprezo. Puxou as rédeas do cavalo com violência, fazendo o animal empinar, e disse que a coragem dos miseráveis era sempre a causa de sua própria destruição. Prometeu que ela se arrependeria daquela insolência, e partiu a galope, deixando para trás uma nuvem de poeira sufocante e a certeza absoluta de que a guerra havia começado. O segundo movimento da ameaça foi muito mais covarde, projetado para atingir a esperança onde ela mais dói. Alguns dias haviam se passado desde a visita de Antônio. A despensa improvisada de Luzia estava novamente vazia, e Tião decidiu que precisava caminhar até a cidade mais próxima, a muitos quilômetros de distância, para tentar trocar algumas peças de madeira entalhada que ele havia feito por mantimentos, arame e pregos. Ele partiu antes do amanhecer, prometendo voltar na manhã seguinte. Luzia ficou sozinha com as crianças. A tarde transcorreu pesada, com o céu nublado anunciando uma tempestade que não vinha, deixando o ar espesso e abafado. Quando a noite caiu, a escuridão engoliu a Fazenda das Lágrimas. Valente estava inquieto desde o crepúsculo. O cachorro andava de um lado para o outro na varanda, choramingando, com o rabo entre as pernas, o pelo arrepiado e os ouvidos atentos a cada estalo da floresta. Luzia colocou as crianças para dormir cedo, trancou a porta de madeira com um pedaço de pau atravessado e sentou-se no chão, abraçando os próprios joelhos, incapaz de pregar os olhos. Foi no meio da madrugada que o terror se materializou. O som não foi de galopes abertos, mas de passos abafados, de botas quebrando galhos secos sorrateiramente no limite da propriedade. Valente explodiu num latido rouco e desesperado, jogando o corpo contra a porta de madeira,
tentando sair para proteger o terreiro. Luzia prendeu a respiração, tapando a boca de Ana, que acordou chorando, assustada com o barulho. Do lado de fora, ouvia-se o som de vozes abafadas, de risadas cruéis e o barulho metálico de lâminas cortando algo. Depois, o som pesado de pedras sendo jogadas no fundo do poço. O coração de Luzia batia com tanta força que parecia querer rasgar seu peito. Ela queria gritar, queria sair com o facão na mão, mas o instinto de mãe a prendeu ao chão, abraçada aos filhos, servindo de escudo humano contra qualquer mal que pudesse cruzar aquela porta. Os intrusos não tentaram entrar na casa. Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade de agonia, o som dos passos se afastou, misturando-se ao vento frio da madrugada, e o silêncio mórbido retornou ao vale. Quando o sol nasceu, revelando a luz cinzenta de uma manhã nublada, Luzia abriu a porta com as mãos trêmulas, seguida por Valente, que correu para o terreiro cheirando freneticamente o chão. O cenário que se revelou diante dos olhos da viúva era de uma crueldade desoladora. A pequena horta, que abrigava os brotos verdes de couve e feijão, a única promessa de alimento que eles tinham para os próximos meses, havia sido completamente pisoteada e destruída por botas pesadas. As raízes tenras foram arrancadas com facões e jogadas na poeira de forma sádica. O cheiro de terra revirada misturava-se ao odor pungente de plantas esmagadas. Luzia caminhou cambaleante até o poço de pedra. A corda que segurava o balde havia sido cortada e levada embora, e pedaços de madeira podre e fezes de cavalo haviam sido atirados nas águas cristalinas, envenenando a única fonte de água potável que a família possuía. A viúva caiu de joelhos na terra fria, segurando nas mãos calejadas um punhado de brotos de feijão esmagados. As lágrimas, que ela havia segurado por tanto tempo, finalmente transbordaram, quentes e salgadas, pingando sobre a terra morta. O peso de estar sozinha, a impotência diante da maldade de homens que não suportam ver a gente de bem se reerguer, esmagou sua alma. Se você repudia a covardia de quem tenta destruir o trabalho honesto dos outros, de quem pisa na esperança de quem está tentando começar do zero, e acredita que a justiça divina nunca falha contra os que oprimem os mais fracos, compartilha esta história agora mesmo no seu WhatsApp. Manda para aquele seu grupo de família ou de amigos que valorizam a força da gente batalhadora. Deixa o seu like para mostrar que os covardes nunca terão a última palavra, e que a força de uma mãe é maior do que qualquer maldade do mundo. A dor daquela manhã destruída ainda estava latejando no peito de Luzia quando o terceiro e mais perigoso movimento do antagonista aconteceu. O sol já estava alto, queimando a neblina, quando o som de um motor potente rasgou o silêncio da estrada de chão. Uma caminhonete preta e suja de barro parou bruscamente na beira da porteira. Antônio desceu do veículo, sozinho desta vez. Ele usava óculos escuros e carregava uma expressão de fúria contida, a impaciência de quem não aceita ser desafiado. O cheiro de óleo diesel invadiu o ar puro do campo. Luzia, ainda com as mãos sujas de terra e os olhos vermelhos de chorar, levantou-se lentamente, posicionando-se na frente de seus filhos, que observavam aterrorizados da varanda. Valente correu até a cerca, rosnando ferozmente. Mas Antônio deu um chute violento no arame farpado, fazendo o cachorro recuar por um instante, choramingando ao raspar o focinho na cerca. O cunhado caminhou até o limite do terreiro, olhando com satisfação doentia para a horta destruída e o poço inutilizado. Com a voz carregada de ameaça letal, ele disse que a brincadeira de casinha havia acabado. Afirmou que a destruição da noite anterior era apenas um aviso de que ele tinha o poder de secar qualquer raiz que ela tentasse plantar ali. Antônio relatou que havia pago o juiz da cidade para acelerar os papéis da posse daquelas terras, e que, oficialmente, aquele chão agora lhe pertencia. Ele tirou do bolso da jaqueta de couro uma caixa de fósforos, quiscou um palito e o jogou aceso sobre um monte de folhas secas perto da cerca.
O fogo consumiu a folhagem em segundos, criando uma chama rápida e quente que iluminou o rosto cruel do homem. Antônio declarou seu ultimato. Ela tinha exatamente até o pôr do sol do dia seguinte para pegar seus bastardos e sumir da região. Avisou que, se encontrasse a viúva ali na próxima noite, o fogo não ficaria apenas nas folhas secas, mas engoliria o casebre de sapê inteiro, com tudo o que houvesse dentro. Disse que acidentes com lampiões eram muito comuns no interior e que ninguém investigaria a morte de invasores. Sem esperar resposta, Antônio virou as costas, entrou na caminhonete e arrancou violentamente, deixando um rastro de poeira e fumaça escura que sufocou os pulmões de Luzia. A viúva ficou parada no meio do terreiro arrasado, ouvindo o choro de Ana e Mateus na varanda. O cheiro de queimado ainda pairava no ar. Um lembrete físico e aterrorizante da promessa de morte que pairava sobre suas cabeças. Tião, o único aliado que poderia ajudá-la a enfrentar aquela barbárie, estava longe, na cidade, sem fazer ideia do terror que havia se abatido sobre a Fazenda das Lágrimas. Valente andava em círculos ao redor do fogo recém-apagado, latindo para as cinzas, espelhando o desespero e a agonia que tomavam conta de Luzia. O sol do meio-dia castigava a terra, e o relógio invisível da tragédia começava a correr. O perigo estava ali, real e iminente, e o que viria a seguir exigiria de Luzia uma força que ela nem sabia se ainda possuía. Mas isso ela só descobriria quando a escuridão descesse mais uma vez. O dia que se seguiu ao ultimato de Antônio arrastou-se como um animal ferido, sangrando sobre a terra seca. O sol, indiferente à agonia da viúva, castigava o telhado de sapê da Fazenda das Lágrimas com um calor opressor, tornando o ar dentro do casebre espesso e difícil de respirar. O cheiro de cinzas e terra revirada dominava o terreiro, um lembrete constante da destruição da noite anterior e da ameaça de fogo que pairava sobre suas cabeças. Luzia sabia que o relógio corria contra ela. A cada hora que passava, a sombra do desespero se alongava. O poço envenenado com fezes de cavalo e madeira podre os deixou sem uma gota d'água potável. A sede começou a castigar as crianças logo após o meio-dia. O pequeno Léo, no colo de Luzia, chorava um choro fraco e rouco, com os lábios rachados, enquanto Ana e Mateus se encolhiam num canto da varanda, letárgicos, com os olhos fundos. Valente, o cachorro mestiço, refletia o esgotamento geral. Ele jazia debaixo do pé de manga, com a barriga colada na terra quente, a língua de fora pingando uma saliva espessa, ofegando de forma irregular. O bicho não tinha força sequer para levantar a cabeça quando uma mosca pousava em seu focinho. A sede e o medo estavam drenando a vida do lugar, gota a gota. Luzia caminhava em círculos pelo casebre, apertando as próprias mãos calejadas até as juntas ficarem brancas. A esperança de que Tião retornasse a tempo foi se esvaindo à medida que a tarde avançava e a estrada de chão permanecia vazia, levantando poeira apenas com o vento seco. Ela estava completamente sozinha. Não havia vizinhos por perto a quem recorrer. Não havia autoridade na qual confiar. E a mala velha, jogada num canto, parecia zombar de sua teimosia, sussurrando que a fuga era a única opção. Mas fugir para onde? Voltar para a estrada com 3 crianças desidratadas era uma sentença de morte tão certa quanto o fogo prometido pelo cunhado. O peso de estar sozinha esmagava seus ombros, forçando-a a encarar a escuridão absoluta do abandono. Ela olhou para o fogão a lenha apagado, para as paredes de pau a pique que a custo havia limpado, e sentiu uma raiva primitiva fervilhar em suas veias. Uma revolta profunda contra um mundo onde a gente de bem precisava sempre pedir desculpas por existir. Quando o sol começou a baixar, tingindo o céu de um vermelho sangue que parecia antecipar a tragédia,
A sede de Léo tornou-se insuportável. O choro do bebê parou, substituído por uma apatia assustadora. Luzia pegou uma caneca de alumínio e correu até o poço, olhando para a água escura e contaminada lá embaixo. O cheiro de lodo e podridão embrulhou seu estômago. Ela não podia dar aquilo aos filhos. Num ato de desespero desesperado, ela pegou um pano de prato rasgado, colocou sobre a caneca e filtrou a água barrenta que havia sobrado no fundo de uma poça formada por um vazamento antigo na lateral da casa. A água saiu marrom, com gosto de terra e ferrugem. Mas ela molhou os lábios de Léo e deu pequenos goles para Ana e Mateus, sentindo a própria garganta arder, como se tivesse engolido areia quente. A viúva lavou o rosto com o resto da água barrenta, sentindo o frescor momentâneo misturar-se ao suor frio do medo. A noite caiu rápido, sem a transição suave do crepúsculo. As trevas engoliram a fazenda das lágrimas, como uma boca faminta. Luzia não acendeu o lampião a querosene. A escuridão era a única proteção que lhes restava. Ela trancou a porta de madeira, escorou-a com a mesa pesada e reuniu as crianças no canto mais protegido do cômodo, debaixo da única janela, que estava tapada com tábuas. Enrolou os três num cobertor e sentou-se na frente deles, no chão de terra batida, com as costas retas e o facão afiado de Tião repousando em seu colo. O cheiro de medo e suor humano impregnava o ar fechado. Valente, arrastando-se pela porta dos fundos, deitou-se aos pés de Luzia. O cachorro não rosnou, não latiu. Apenas deitou a cabeça pesada no chão, tremendo violentamente a cada rajada de vento que batia nas paredes frágeis. O animal sabia, com o instinto puro das feras, que a morte estava rondando. As horas da madrugada arrastaram-se numa tortura silenciosa. O silêncio da floresta era ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto lúgubre de uma coruja distante e pelo som do próprio coração de Luzia batendo nos tímpanos. Cada estalo da madeira, cada farfalhar das folhas secas no terreiro a fazia prender a respiração e apertar o cabo do facão com mãos trêmulas. O frio subia do chão, penetrando nos ossos, mas a testa de Luzia estava molhada de suor. Ela repassou mentalmente cada perda de sua vida. A morte dos pais, o enterro prematuro de Tiago, a expulsão cruel da própria casa. A dor daquelas memórias tentou sufocá-la, sussurrando que ela era uma mulher destinada ao fracasso, que sua resistência era inútil e que ela estava condenando seus filhos por puro orgulho. A dúvida, o inimigo mais letal de quem não tem nada, cravou suas garras na alma da viúva. Ela chorou em silêncio, lágrimas quentes e amargas escorrendo pelo rosto sujo de terra, molhando a lâmina fria do facão. A agonia de não saber se sobreviveriam até a aurora era um peso insuportável. Foi por volta das 3 da manhã que o pesadelo tomou forma. O som não foi de passos cuidadosos, mas do ronco grave e agressivo do motor de uma caminhonete, rasgando o silêncio da estrada de chão. Luzia sentiu o sangue gelar. O veículo parou a alguns metros da porteira, mantendo os faróis altos ligados. A luz forte penetrou pelas frestas das paredes de pau a pique, cortando a escuridão do casebre como lâminas afiadas, e iluminando os rostos pálidos e adormecidos das crianças. Valente levantou a cabeça num solavanco, os pelos do pescoço eriçados, e soltou um rosnado profundo e gutural, um som de puro instinto de sobrevivência. Luzia levantou-se lentamente, sem fazer barulho, segurando o facão com as duas mãos. Ela espiou por uma fresta entre as tábuas da janela. 2 homens desceram da caminhonete. A luz de fundo impedia que ela visse os rostos com clareza, mas a silhueta alta e arrogante de Antônio era inconfundível. O outro homem carregava um galão plástico vermelho.
o inconfundível recipiente de gasolina. O cheiro forte de combustível logo empesteou o ar úmido da madrugada, sobrepondo-se ao cheiro de terra molhada pelo sereno. Eles não falavam alto. Agiam com a precisão covarde de quem sabe que está cometendo um crime sem testemunhas. Antônio apontou para o galpão nos fundos, onde Tião dormia, e o homem com o galão começou a derramar o líquido inflamável ao redor da estrutura de madeira. O som do líquido escorrendo no chão seco era como o chiado de uma cobra venenosa prestes a dar o bote. O terror paralisou as pernas de Luzia por um instante. Se o galpão pegasse fogo, as chamas alcançariam rapidamente o teto de sapê da casa principal, transformando tudo num inferno sem saída. O pânico gritou em sua mente para que ela fugisse pelos fundos com as crianças, para que abandonasse tudo e corresse para o mato escuro. Mas as crianças estavam fracas demais pela desidratação, e Léo mal conseguia abrir os olhos. Se corressem, seriam vistos e caçados. Se ficassem, queimariam vivos. Não havia resgate. Tião não estava lá. Dona Rita estava do outro lado do morro. Deus parecia ter desviado o olhar da Fazenda das Lágrimas naquela noite. A covardia dos homens lá fora ativou uma engrenagem ancestral no peito da viúva. A raiva suplantou o medo. Luzia não era uma mulher nascida para morrer como um bicho encurralado. Ela era feita da mesma terra dura que estava tentando cultivar. Com os dentes trincados, ela afastou a mesa pesada que bloqueava a porta com um esforço sobre-humano, rasgando a pele das próprias mãos farpas de madeira sem sentir dor. Abriu a porta de supetão, deixando a escuridão da casa vazar para o terreiro iluminado pelos faróis. Luzia caminhou a passos firmes até o meio do quintal, parando entre a casa e os homens. O vento frio da madrugada balançava sua saia desbotada e seus cabelos soltos. Valente correu e parou ao lado dela, latindo com uma fúria ensurdecedora, pronto para rasgar a garganta de quem se aproximasse. A viúva ergueu o facão, a lâmina brilhando sinistramente sob a luz dos faróis. Sua voz, quando quebrou o silêncio, não tremeu. Era uma voz rouca, rasgada pela sede e pela dor, mas carregada com a fúria de 1000 mães. Ela gritou para Antônio, exigindo que ele parasse imediatamente. Declarou com uma clareza cortante que se uma única faísca caísse naquele chão, ela não se importaria em queimar junto com a casa, mas jurava por Deus e pela alma do próprio marido que antes de o fogo consumir o teto, ela atravessaria o terreiro e faria o cunhado engolir o próprio sangue. Antônio parou abruptamente, o sorriso arrogante congelando no rosto. O capataz, surpreendido pela fúria da mulher, que ele acreditava estar acovardada, hesitou com o galão na mão. O silêncio que se seguiu foi denso e elétrico, quebrado apenas pelo rosnado de Valente e pelo farfalhar das folhas ao vento. A ameaça em sua forma mais forte encontrou uma resistência inquebrantável. Luzia sustentava o peso daquela noite escura completamente sozinha, segurando a própria morte pela gola, pronta para cair, atirando se fosse preciso. A tensão no ar era como uma corda esticada ao limite, prestes a arrebentar e desencadear o inferno na terra. Mas o que Antônio não sabia era que a madrugada guarda segredos para quem tem coragem de enfrentá-la de pé. O impasse no terreiro, iluminado pelos faróis da caminhonete, estendeu-se por segundos que pareceram horas. Luzia, com os pés descalços fincados na terra fria, o facão erguido e os olhos queimando com uma fúria selvagem, não piscou. O vento da madrugada trazia o cheiro forte de gasolina derramada, misturado ao suor frio que escorria pelo pescoço da viúva. Valente continuava ao lado dela, os músculos tensos, emitindo um rosnado baixo e contínuo, as presas à mostra, pronto para saltar no pescoço do primeiro que desse um passo em direção à casa. Antônio, com a caixa de fósforos na mão, hesitou. A arrogância do cunhado,
alimentada pela crença de que os pobres sempre se acovardam diante da violência, vacilou diante da imagem aterradora daquela mãe disposta a matar e morrer. O capataz, percebendo que a situação havia saído do controle e que não havia pago o suficiente para enfrentar uma mulher armada e desesperada, deu um passo para trás, baixando o galão vermelho. Foi nesse exato momento de tensão máxima, quando a faísca estava a 1 milímetro do barril de pólvora, que um som diferente rasgou a noite. Não foi um grito, nem um tiro, mas o barulho seco e pesado de algo grande e sólido atingindo o capô da caminhonete de Antônio. O baque fez o veículo tremer e os faróis piscarem. Os dois homens se assustaram, virando o rosto abruptamente. Da escuridão que cercava a traseira da caminhonete, emergiu a figura imponente de Tião. O velho trabalhador não estava sozinho, nem estava de mãos vazias. Ele segurava o seu inseparável cajado de madeira rústica, e ao lado dele, montada em sua mula baia, estava Dona Rita, com o rosto enrugado e endurecido pela raiva, segurando uma espingarda de caça antiga, porém muito bem polida, apontada diretamente para o peito de Antônio. O cheiro de pólvora velha exalava da arma da vizinha, misturando-se ao odor da gasolina. Tião caminhou a passos lentos e firmes até a frente da caminhonete, ignorando a luz forte que ofuscava seus olhos. Ele não levantou a voz, não gritou ameaças. Com a calma assustadora de quem já havia sobrevivido à maldade dos homens muitas vezes, Tião bateu a ponta do cajado no chão de terra batida e disse a Antônio que a covardia tem um limite, e que aquele limite havia sido cruzado. Dona Rita completou, com sua voz rouca e gutural, informando ao cunhado que ela havia passado na cidade durante a tarde e escutado as bravatas dele no armazém. A velha vizinha avisou que havia trazido consigo o próprio delegado da região, um homem sério, que devia favores à família de Dona Rita, e que estava, naquele exato momento, estacionando a viatura no início da trilha, junto com outros 3 homens armados da vizinhança, que não toleravam a covardia contra viúvas. O som de um motor de jipe se aproximando ao longe, acompanhado pelo ranger de pneus na estrada de chão, confirmou a ameaça. Antônio empalideceu. A covardia, que era a espinha dorsal de sua valentia, desmoronou em instantes. Ele olhou para a espingarda de Dona Rita, para o cajado de Tião, para o facão na mão de Luzia e, finalmente, escutou o motor da polícia se aproximando. O capataz não esperou a ordem do patrão. Jogou o galão de gasolina no mato e correu para o banco do passageiro da caminhonete, trancando a porta. Antônio guardou a caixa de fósforos no bolso, com as mãos tremendo, a face transfigurada pelo ódio e pela humilhação. Ele tentou balbuciar uma ameaça final, dizendo que aquilo não ficaria assim, mas a voz saiu fraca, sem autoridade. Luzia não recuou 1 milímetro. Ela baixou o facão lentamente e disse a Antônio com uma frieza que gelou o sangue do homem que ele nunca mais pisasse naquele chão, porque da próxima vez não haveria polícia para salvá-lo da fúria dela. Antônio entrou apressadamente na caminhonete, engatou a ré e manobrou de forma desajeitada, quase batendo numa árvore, e acelerou pela trilha escura, fugindo como o rato que sempre fora. Quando o som do motor desapareceu na distância e a luz dos faróis sumiu, a escuridão voltou a abraçar a Fazenda das Lágrimas, mas desta vez não trazia medo, e sim alívio. O jipe do delegado, que não passava de uma caminhonete velha de um vizinho de Dona Rita, parou na porteira, revelando o blefe genial da velha senhora. Luzia deixou o facão cair na terra, o som metálico soando como um ponto final naquela noite de terror. As pernas da viúva finalmente cederam, e ela caiu de joelhos no chão, tremendo violentamente enquanto o choque da adrenalina deixava seu corpo.
Valente deitou-se ao lado dela, choramingando e lambendo suas mãos sujas e machucadas. Tião aproximou-se devagar. O velho trabalhador não fez discursos grandiosos, não ofereceu palavras vazias de conforto. Ele se ajoelhou na terra fria, de frente para Luzia. Tirou do bolso do bornal um cantil de metal e o estendeu para ela. O cheiro de água limpa e fresca chegou às narinas da viúva antes mesmo que ela tocasse o recipiente. Luzia pegou o cantil com as duas mãos trêmulas e bebeu. A água desceu por sua garganta ressecada como um bálsamo milagroso, lavando o gosto de poeira, medo e morte. Ela olhou para Tião, com os olhos marejados de lágrimas de gratidão profunda, e o velho apenas assentiu com a cabeça, tocando de leve no ombro de Luzia. Aquele gesto simples, calmo e silencioso, dizia tudo o que precisava ser dito. Ela não estava mais sozinha. O pesadelo havia acabado e eles haviam vencido. A manhã seguinte nasceu com um céu limpo e um sol brando, pintando o horizonte com tons de rosa e laranja. O cheiro de café fresco invadiu a casa de pau a pique. Dona Rita havia ficado para passar a noite e estava no fogão a lenha, assando uma fornada de pão de queijo que trouxera na bolsa. O som das crianças mastigando e rindo baixinho enchia o ambiente de vida. A ameaça havia passado, mas as feridas do ataque ainda precisavam ser tratadas. Logo após o café, Tião não perdeu tempo. Com o material que trouxera da cidade, pregos, arame novo e algumas tábuas, ele começou a consertar a cerca quebrada e a limpar a bagunça deixada no terreiro. A primeira grande vitória do dia aconteceu no Poço de Pedra. Com a ajuda de vizinhos que Dona Rita havia chamado, eles passaram a manhã inteira esvaziando a água contaminada, usando baldes velhos e cordas grossas. O cheiro de lodo e podridão foi sendo substituído pelo frescor da terra úmida, à medida que atingiam o fundo de pedra. Tião desceu no poço para limpar as pedras do fundo, retirando a sujeira e os restos de madeira podre. Quando finalmente chegaram à nascente original, a água que começou a minar era cristalina e gelada, brotando forte e limpa das entranhas da terra. Luzia, debruçada sobre a borda do poço, viu o reflexo de seu próprio rosto na água límpida e, pela primeira vez em muito tempo, reconheceu a mulher forte e inteira que sempre esteve ali. Valente bebeu a água nova, direto de uma bacia de alumínio que Luzia encheu para ele, abanando o rabo com vigor, o pelo outrora fosco, agora parecendo mais brilhante sob o sol da manhã. A virada não se resumiu à sobrevivência daquela noite. Nos dias que se seguiram, a notícia da covardia de Antônio e da bravura de Luzia se espalhou pelo povoado como fogo em palha seca. A fofoca, que antes servia para isolar a viúva, agora a transformava numa figura de respeito. A comunidade rural, composta por gente de bem que conhecia o valor do trabalho duro e detestava a opressão, começou a agir. Numa tarde de sábado, uma pequena carreata de caminhonetes velhas e carroças estacionou na porteira da Fazenda das Lágrimas. Eram vizinhos de terras distantes, pessoas que Luzia nunca havia visto, trazendo enxadas, sementes, mudas frutíferas e sacos de cimento. Sem pedir permissão, eles entraram no terreiro e começaram a trabalhar. O som de martelos batendo, enxadas cortando a terra e vozes animadas substituíram o silêncio fúnebre que um dia habitou aquele lugar. O cheiro de suor honesto e terra arada encheu o ar. Antônio, por sua vez, confrontou-se com a própria ruína moral. O delegado da cidade, pressionado pela comunidade e cansado das propinas do cunhado, decidiu investigar a fundo os papéis que ele havia apresentado. Descobriu-se que a herança que Antônio alegava ter direito estava baseada em documentos forjados e assinaturas falsas. A vergonha pública foi o golpe final. Sem apoio, sem jagunços dispostos a defendê-lo e com a ameaça de prisão pairando sobre a cabeça, Antônio vendeu as próprias terras a preço de banana,
e fugiu da região na calada da noite, engolido pelo mesmo ostracismo que havia tentado impor à cunhada. A fazenda de Tiago, que havia sido roubada de Luzia, foi devolvida a ela por ordem judicial algumas semanas depois. Mas, para a surpresa de todos, Luzia tomou uma decisão que mudou o curso de sua história. Ela chamou o advogado da cidade e, com a mesma firmeza com que enfrentou o cunhado armado, declarou que venderia a antiga fazenda. O dinheiro da venda seria usado para comprar oficialmente a Fazenda das Lágrimas, pagar os papéis, legalizar a posse e investir no conserto da casa e na expansão da lavoura. A viúva percebeu que a casa velha onde vivera com Tiago guardava as memórias de um passado que já não existia. Enquanto o casebre de pau a pique, aquele chão abandonado que ela havia limpado com o próprio suor e defendido com a própria vida, era o seu verdadeiro lar. Era ali, onde ela havia enfrentado a noite mais escura e descoberto sua própria força, que ela queria ver seus filhos crescerem. E assim, o lugar que um dia foi um símbolo de abandono e morte, preparava-se para florescer sob as mãos calejadas da mulher que se recusou a cair. A construção do novo mundo estava apenas começando, e as raízes daquela família, plantadas na dor e regadas com coragem, aprofundaram-se na terra de forma definitiva. Os meses que se seguiram àquela noite de terror desceram sobre a Fazenda das Lágrimas, não como uma tempestade, mas como uma chuva mansa que acorda a terra dormente. O compasso da vida mudou. Onde antes havia o silêncio opressor do abandono, agora ecoava o som ritmado do trabalho e da esperança. Luzia, com o dinheiro da venda da antiga propriedade, não buscou luxos. Ela investiu cada centavo no chão que havia defendido com a própria vida. A velha casa de pau a pique, com seu telhado de sapê afundado, foi sendo gentilmente desmontada por Tião e pelos vizinhos, que haviam se tornado a nova família da viúva. Em seu lugar, ergueu-se uma casa de alvenaria simples, mais sólida, com paredes caiadas de branco que refletiam a luz do sol da manhã, e um telhado de telhas de barro vermelhas que cheiravam a terra molhada quando chovia. O som dos serrotes cortando madeira nova e o cheiro de cimento fresco misturava-se ao aroma do café coado no pano que Luzia preparava em grandes bules esmaltados para os trabalhadores. O terreiro, antes tomado por mato alto e ervas daninhas venenosas, transformou-se num tapete verde e bem cuidado. As sementes que haviam sido pisoteadas e destruídas por Antônio e seu capataz foram replantadas com o dobro de dedicação. As mãos calejadas de Luzia afundavam na terra escura com a reverência de quem toca o sagrado. A horta cresceu viçosa, exibindo folhas largas de couve, pés carregados de quiabo e fileiras perfeitamente alinhadas de feijão, que se agarravam às estacas de bambu fincadas por Mateus. O menino, agora com 9 anos, andava com os ombros mais retos, imitando o jeito calmo e protetor de Tião, absorvendo a sabedoria silenciosa do velho trabalhador que havia se tornado o avô que aquelas crianças nunca tiveram. Ana corria pelo quintal com os cabelos cacheados enfeitados por flores do campo, e o pequeno Léo já dava seus primeiros passos firmes, segurando-se nas pernas das calças gastas de Tião, enquanto o velho consertava arreios na varanda. O poço de pedra, outrora envenenado pela maldade, tornou-se o coração pulsante da propriedade. Luzia havia mandado construir uma mureta de tijolos ao redor dele, instalando uma manivela de ferro e um balde de zinco brilhante. A água que brotava de suas profundezas era tão límpida e gelada que os vizinhos que passavam pela estrada de chão faziam questão de parar ali para beber, elogiando a doçura daquela fonte. E não era apenas a água que atraía as pessoas. A Fazenda das Lágrimas havia mudado de nome na boca do povo. Sem que houvesse uma cerimônia oficial, a placa de madeira lascada na porteira foi substituída por uma nova, entalhada por Tião com letras firmes: Sítio da Providência. Valente, o cachorro mestiço que havia atravessado o inferno ao lado de sua dona,
era o reflexo vivo dessa transformação. O animal magro, de pelo fosco e olhar assustado, que havia chegado ali arrastando-se pelo cansaço, agora era um cão forte e imponente. Seu pelo brilhava sob o sol, os músculos desenhavam-se sob a pele saudável, e ele já não passava as noites rosnando para fantasmas invisíveis. Valente patrulhava os limites do sítio com a tranquilidade de um rei em seu castelo, dormindo pesadamente na varanda de piso de cimento queimado, com a barriga para cima, confiante de que o mal não cruzaria mais aquela porteira. A coleira de couro trançado, que pertencera ao marido de Luzia, ainda estava em seu pescoço, mas já não era um símbolo de luto, e sim uma medalha de honra, um elo entre o amor que havia partido e a vida que havia triunfado. O detalhe concreto que marcou definitivamente o antes e o depois na vida de Luzia aconteceu numa manhã fria de sábado, quase um ano após a sua chegada àquele lugar. Era dia de feira na cidade. Antes, Luzia ia à cidade apenas para implorar por prazo nas dívidas, ou para comprar o mínimo necessário para não morrer de fome, sempre de cabeça baixa, envergonhada por suas roupas gastas e sua mala velha. Naquele sábado, a história foi escrita de forma diferente. Tião atrelou a mula baia de Dona Rita, que agora vivia a maior parte do tempo no sítio, a uma carroça de madeira recém-pintada. Luzia e as crianças subiram na carroça, que estava carregada não com lamentos, mas com a primeira grande colheita do sítio da Providência. Havia balaios transbordando de espigas de milho verde, caixas de madeira repletas de tomates vermelhos e brilhantes, maços de couve amarrados com palha e dezenas de potes de vidro contendo doce de leite e compotas de frutas que Luzia havia feito no fogão a lenha. O cheiro doce da goiabada misturava-se ao aroma fresco da terra úmida que ainda grudava nas raízes dos legumes. Quando a carroça entrou na rua principal da cidade, os cascos da mula batendo no paralelepípedo chamaram a atenção dos moradores. Luzia não baixou os olhos. Vestindo um vestido de chita limpo e engomado, com os cabelos presos num coque firme, ela desceu da carroça com a dignidade de uma rainha. Ao arrumar sua banca na feira, as pessoas se aproximavam não por pena, mas atraídas pela qualidade impressionante daquela colheita. A mulher que um dia foi enxotada como um estorvo, agora alimentava a cidade com o fruto de sua resiliência. Foi durante essa mesma manhã de feira que o destino cobrou sua última dívida com o passado. Enquanto Luzia entregava um maço de cheiro verde a uma freguesa, sentindo o peso reconfortante das moedas em seu avental, ela notou uma figura familiar, parada a alguns metros de distância, observando-a do outro lado da rua. Era Antônio. O cunhado que a havia expulsado, que havia tentado queimar sua casa e destruir sua família, estava irreconhecível. Ele não vestia mais as botas de couro lustradas, nem a camisa engomada. Suas roupas estavam puidas e sujas de graxa. Os ombros, antes arrogantes, estavam curvados, e o rosto, outrora liso e prepotente, exibia uma barba rala e grisalha, marcada por olheiras profundas. O cheiro de derrota e cachaça barata parecia emanar dele mesmo à distância. Antônio havia perdido tudo. A vergonha da falsificação dos documentos e a pressão da comunidade o haviam expulsado não apenas de suas terras, mas de sua posição social. Sem o dinheiro fácil e sem o respeito calcado no medo, ele havia se tornado um fantasma na própria cidade, trabalhando como ajudante de mecânico numa oficina suja nos arredores, vivendo de favores e sobras. O momento de verdade do antagonista não precisou de palavras, de humilhações públicas ou de vinganças elaboradas. A vingança da gente de bem não se faz com sangue, faz-se com a própria prosperidade. Antônio olhou para a banca farta de Luzia. Olhou para as crianças saudáveis e sorridentes, que o ignoraram completamente, enquanto ajudavam a mãe a embalar os legumes. Olhou para Tião, que estava encostado na carroça, picando fumo com seu canivete afiado, lançando ao ex-fazendeiro um olhar gélido e insondável.
E, finalmente, Antônio olhou nos olhos de Luzia. Não havia ódio no olhar da viúva, nem triunfo sádico. Apenas a frieza de quem olha para uma erva daninha que foi arrancada pela raiz e deixada para secar ao sol. O homem engoliu em seco, o nó da humilhação apertando sua garganta. Ele abaixou a cabeça, virou as costas e se misturou à multidão, desaparecendo nas sombras do próprio fracasso. Luzia não disse uma palavra. Apenas voltou a sorrir para o próximo cliente, sabendo que as sementes que a escuridão guardou haviam finalmente sufocado os espinhos que tentaram matá-las. O sítio da Providência estava vivo, e as mãos calejadas de Luzia, que um dia carregaram apenas uma mala velha e o peso do mundo, agora seguravam firme as rédeas de seu próprio destino. O sol começava a descer por trás dos morros verdejantes que abraçavam o sítio da Providência, derramando um pôr-do-sol dourado que transformava a poeira da estrada de chão em minúsculas partículas de luz suspensas no ar. A brisa mansa do fim de tarde trazia consigo o cheiro adocicado da flor de laranjeira, misturado ao aroma inconfundível de lenha queimando mansamente no fogão de barro que Luzia havia reconstruído nos fundos da nova casa. Era um domingo de quietude, daqueles em que o tempo parece parar, para que a alma possa respirar fundo e contar suas bênçãos. Sentada na varanda de cimento com as mãos repousando no colo coberto por um avental limpo, a viúva observava o terreiro que um dia fora um cemitério de sonhos alheios. Onde antes havia apenas mato alto e o silêncio fúnebre do abandono, agora ecoava o som das risadas de Ana e Mateus, que corriam atrás de vagalumes que começavam a piscar na penumbra. O pequeno Léo, já firme nas pernas, tentava acompanhar os irmãos, tropeçando de vez em quando na grama aparada. Ao lado de Luzia, sentado num toco de madeira perfeitamente lixado, Tião tragava um cigarro de palha, soltando a fumaça rala que subia em espirais para o céu, que começava a se encher de estrelas. O velho trabalhador não precisava de muitas palavras para expressar o que sentia. Seus olhos serenos, livres do peso das andanças solitárias, diziam que ali ele havia encontrado o porto seguro que lhe fora roubado na juventude. Dona Rita, que havia trazido uma forma de bolo de fubá quentinho, estava na cozinha, cantarolando uma cantiga antiga enquanto passava o café fresco no pano. A casa pulsava com a energia de uma família que não havia nascido do mesmo sangue, mas que havia sido forjada no fogo da providência e unida pela recusa em se render à maldade do mundo. Aos pés de Luzia, Valente dormia profundamente. O cachorro mestiço suspirava de vez em quando, com a barriga subindo e descendo num ritmo compassado, aproveitando o frescor do chão da varanda. Luzia esticou a mão calejada e tocou o pescoço do animal. Seus dedos encontraram a velha coleira de couro trançado, a mesma que o marido havia feito anos atrás. A textura gasta do couro, que um dia havia sido o único elo de Luzia com o passado, agora contava uma história diferente. No dia em que foram expulsos da fazenda, quando Valente rasgou a própria pele nos arames farpados para não abandonar a viúva, aquela coleira representava tudo o que eles haviam perdido: o amor, a segurança, o teto. Era o símbolo de um luto inconsolável e de uma ferida aberta pela ganância de um homem sem alma. Mas agora, sob a luz dourada daquele fim de tarde, a coleira de couro trançado havia se transformado na âncora que os manteve unidos durante a tempestade. Ela não era mais a lembrança da morte de Tiago, mas a prova viva de que o amor verdadeiro não morre quando o corpo parte. Ele se transforma em força, em resiliência, e guia os passos daqueles que ficam, mesmo nas estradas mais escuras. A coleira em volta do pescoço de Valente era a medalha de ouro de uma família que desceu ao fundo do poço envenenado e voltou à superfície trazendo água limpa para lavar a própria alma. Porque a verdade, minha gente,
é que a terra não tem maldição que resista à bênção do suor honesto. A maldade humana pode até queimar as folhas, pode arrancar os brotos e tentar envenenar a fonte, mas ela nunca consegue secar a raiz de quem tem fé em Deus e coragem no peito. O fogo que o covarde acende para destruir a casa do justo, muitas vezes, é exatamente a luz que a providência usa para revelar os verdadeiros aliados que estavam escondidos na escuridão. Luzia não apenas sobreviveu ao ódio do cunhado. Ela usou a cinza daquela noite de terror como adubo para plantar uma vida muito mais rica e verdadeira. Ela nos ensina que a família que a gente escolhe na dor é tão forte quanto a família que o sangue nos dá, e que os lugares esquecidos pelo mundo guardam os maiores milagres para quem tem a audácia de não desistir. Se essa história tocou seu coração e te fez lembrar que a coragem de uma mãe e a força do trabalho honesto sempre vencem a covardia, compartilhe este vídeo agora mesmo. Manda para os seus grupos de WhatsApp, para aquela pessoa da sua família que está enfrentando uma batalha difícil e precisa saber que a noite mais escura é sempre a que antecede o nascer do sol. Deixe aqui nos comentários qual foi o momento que mais te marcou nesta jornada. Foi quando Luzia enfrentou o cunhado no meio da madrugada com o facão na mão? Foi a chegada silenciosa de Tião, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca? Ou foi o instante em que Valente rasgou a cerca de arame farpado para não abandonar a família no primeiro dia? Escolhe o seu momento favorito e escreve aqui embaixo junto com o nome da sua cidade e do seu estado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque são vocês, com a força de quem acredita no bem, que fazem essas histórias continuarem vivas. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima história de superação e fé.